Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Passarinho que não deve nada pra ninguém, já tá voando faz tempo. E eu dessa vez bobeei, dormi mais que o padre. Agora são 8 horas da manhã, eu estou aqui no estado do Mato Grosso do Sul, nas margens da BR-262, no trecho que liga Água Clara a Três Lagoas. Eu estou indo em direção à divisa do estado do Mato Grosso com o estado de São Paulo, direcionado e apontado para a capital ecológica do Paraná, Curitiba. E o motivo eu já falo para vocês. Então, não saia desse vídeo, porque tem novidade aqui no canal. E as coisas acho que vão mudar um pouquinho de rumo aí, gente. Hoje aqui para mim é uma quinta-feira, pessoal. E ontem, quarta-feira, eu saí lá de Campo Grande, bem de manhãzinha. Agora quem é do trecho e conhece a estrada, pode estar querendo perguntar: poxa vida, você saiu de Campo Grande na quarta-feira pela manhã, tá fazendo o que ainda nesse trecho aí de Três Lagoas a Água Clara? Sendo que é bem pertinho, e já é quinta-feira. Pois é, gente, tem bastante coisa que aconteceu, tem muita novidade, e é isso que eu quero falar para vocês aí, contar no decorrer do vídeo. Então é isso aí, gente, vamos dar a linha na pipa, eu vou seguir adiante aqui a minha viagem, e vou contando para vocês o que vai acontecer aí, daqui em diante aí, e tudo que aconteceu até aqui. Bom, como eu falei para vocês, eu saí ontem de manhã de Campo Grande e o meu destino, a princípio, era a cidade de Jacareí, no interior de São Paulo. Eu estava indo lá para a fábrica da Sani Tratores. Pois bem, eu ia carregar uma escavadeira lá na Sani e eu ia levar ela para uma feira que está acontecendo lá na região. E eu teria que passar todo o período da feira aguardando, e depois que a feira se finalizasse, eu pegar essa escavadeira e levar de volta para a fábrica. Porém, eu teria que estar lá hoje, eu teria que estar até meio-dia hoje lá. O que aconteceu? Quando eu estava passando pela cidade de Três Lagoas, a Polícia Rodoviária Federal me abordou. E eles fizeram um pente fino no caminhão. A primeira coisa que eles pediram foi o disco de tacógrafo, ou a fita, né? Porque esse caminhão é com fita, para conferir o período de descanso das 11 horas. E estava tudo certo, porque eu fiquei parado 2 dias lá em Campo Grande. Então estava correto. Pediram as licenças do caminhão, estava tudo correto. Deram uma conferida geral nos pneus e depois fizeram um pente fino. E eles vieram aqui na gabina para dar uma olhada nos sensores, fazer uma leitura. E eles encontraram um defeito, uma falha no ABS da carreta. E então me seguraram ali e falaram que eu teria que solucionar esse problema antes de sair dali. Eu não poderia sair sem solucionar o problema. Enfim, eu encontrei um mecânico, encontrei um técnico. Ele veio até ali, deu uma analisada, passou uns aparelhos. E no final ele constatado que o problema é de fábrica. O guarda ele lavrou uma autuação e falou que eu tenho 7 dias de prazo para poder solucionar esse problema. E esse é um dos motivos pelo qual estou indo para Curitiba agora também. Que eu vou lá para tentar solucionar esse problema do freio ABS da carreta aí que está dentro da garantia. Mas esse não é o único motivo de eu estar indo para Curitiba não, gente. Tem mais um motivo aí. Como eu falei para vocês, eu ia para a feira lá em Jacareí, ia fazer a feira, depois que a feira terminasse eu ia me dirigir para Curitiba também. E o motivo eu já conto para vocês, uma outra coisa aí. E eu quero mostrar para vocês, não sei se vocês perceberam, o caminhão ele está modificado por dentro, olhem só. Agora ele está com uma cortina, os bancos que eram de tecido azul agora são de couro, a cama também foi feita de couro. E aqui no painel, ó, o painel também foi feito. Tudo isso aí aconteceu num período aí que eu fiquei na minha casa. Eu tenho que procurar agora um lugar para tomar café, gente. Eu tô com fome. Eu deixei para sair meio tarde lá de Água Clara. Poderia ter ido no restaurante, mas eu acabei não indo. Vamos ver, aqui na frente tem um quiosquezinho, eu vou tentar parar ali. Cheguei aqui em Três Lagoas já, povo. Ah, isso aqui é um lugarzinho bom para tomar café. Se couber essa prancha aqui, ai, ai.
Ó, cheio de portão. Puxa vida. Isso que é foda a prancha, viu? Eu sempre fico reclamando aí, sei. Mas é foda, às vezes você quer parar no lugar, ela fica atrapalhando todo mundo. O elefante incomoda muita gente, né? E vai ser aqui mesmo que eu vou parar. Um pão com margarina. E tomar um café com leite. Essa aqui é uma vaguinha pra encostar aqui. O posto tá em obras. Tá cheio de coisa no meio aí. Não consegui nem atravessar lá pelo meio das bombas lá, ó. Não deu pra atravessar. Vocês podem falar assim, Leandro, por que você não faz café, cara? Tem a cozinha agora ali, né? E a geladeira voltou a funcionar, gente. Também peguei a geladeirinha arrumadinha aí depois que eu fui na minha casa lá. Tirar minha folga. Só que é o seguinte, gente. Saí de Campo Grande lá, quando eu cheguei em Três Lagoas ali, Ribas do Rio Pardo. Eu tava em Ribas do Rio Pardo. Parei pra tomar um iogurte que eu tinha comprado. E encontrei minha geladeira desse jeito, assim. Roubaram tudo que tinha aqui dentro da geladeira. Tudinho. Eu tinha feito uma compra lá em Campo Grande. Eu fui lá no mercadinho, nossa, foi longe pra caramba, 3 km eu andei a pé, 3 indo, 3 voltando. Vim com um monte de sacola, comprei iogurte, comprei queijo, presunto, carne, linguiça, leite, margarina, requeijão. Cara, tinha bastante coisa na minha geladeira aqui. Aí eu fiz janta numa noite ali, fiz o almoço, tomei um café da tarde. Só que daí eu saí, né? Saí de madrugadinha de Campo Grande lá. Quando cheguei em Ribas do Rio Pardo, ele falou, agora eu vou fazer um café pra mim, vou tomar um iogurte ali. Gosto de iogurte, esse de garrafinha, sabe? Quando fui abrir a geladeira, não tinha mais nada dentro. Tinham roubado tudo. Fazer o quê? Ossos do ofício, né? Acontece essas coisas. Eu vou ali no restaurante tomar um café agora e depois vou andar. Agora deve ser às 9h30 mais ou menos aí. Como que é o nome desse bicho mesmo? Eu esqueci. Então acho que é sirigaita, né? Veio de tomar um café ali, minha gente. Matei quem tava me matando, agora eu tô feliz. Tem um inscrito do canal que me perguntou: ô Landa, por que você nunca posta os vídeos você no restaurante comendo? Eu tomando café. Tem um povo aí do YouTube que faz isso, por que você não faz? Pelo seguinte, gente, toda vez que entro dentro do restaurante tem uma música tocando, tem alguma coisa assim, tem muita gente dentro. Mas principalmente porque tem música tocando. Daí eu vou filmar, vou falar alguma coisa, tem música no fundo. O YouTube já derruba o meu vídeo. Coloca no mudo. E às vezes ele emudece o vídeo todo. Então, não vale a pena. Eu prefiro não fazer isso. Eu já fiz umas vezes aí, mas deu uns BO nos vídeos passados lá, então... É por isso, gente, é por isso. Vou guardar minhas moedinhas aqui, que eu não perdi minhas moedas. Você vê que eu nem tranquei o caminhão? Mas vai aonde, homem? Eu tô ficando com a cabeça. Que jeito. Tava lá dentro do restaurante, lá. Olhando o celular, falei, nossa, esqueci a carteira no caminhão. Como é que eu vou pagar? Mas a carteira eu tinha levado. Mas nem tranquei o caminhão. Meu Deus do céu. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que foi feito por dentro do caminhão. Vou mostrar aqui agora. Olha aqui, meu povo. Foi feito praticamente todo o estofamento do caminhão. O banco do motorista, né? Foi trocada a capa dele, foi feito... Isso aqui eu falei que é couro, mas não é couro. Isso aqui é um corvinho, esse bem bom, sabe? É um corvinho bem grosso, mas não é couro. Couro tem um cheiro, né? Característico. Foi feita a capa da porta. Aqui, painel. Encaparam essa parte de cima do painel. Essa parte aqui da caixa de fusíveis. A outra porta, o banco do passageiro. Foi feito também, ó. Bem bom o serviço, né? Bonito aí o acabamento. E os tapetes aqui, ó. Eu não tinha mostrado aquela hora os tapetes do caminhão. Olha aí, ó. Foi feito todo o chão dele. Eu sempre tinha um pano aqui que eu carregava porque era de borracha, né? Estava no tapete original de fábrica. Eu tinha pedido uma cortina pro patrão uma vez, quando ele, muito tempo atrás, antes, ele falava, vamos fazer seu caminhão por dentro, vamos fazer seu caminhão por dentro. E daí ele colocou a cortina agora. Demorou pra fazer por dentro, mas tá bom. E a cama também. Isso aqui que eu achei meio ruim, sabe por quê? Às vezes você tá meio com preguiça, você quer dar um pulo aqui na cama pra dar uma descansada. E tá calor, esses negócios que grudam nas costas.
Mas é bom para limpar. Só que também aparece toda a poeira, toda a sujeira. Isso aí, se fosse de tecido, estaria tudo escondido dentro do tecido, né? Então é bom por causa disso. Isso aqui que me ajudou demais, gente. Ó, o maleiro, viu? Poxa vida, aqui me ajuda bastante. Eu guardava minhas coisas todas emboladas aqui, ó. Aqui. E também aqui no gavetão. Agora o gavetão tá vazio. Eu uso para colocar roupa suja aí. Aqui também as cobertas. Aí também guardado aqui em cima. Me ajuda. Maleiro sempre é bom, viu? Então é isso aí, minha gente. Foi feito o caminhão por dentro. Ele já vinha prometendo, fazia tempo de que ele ia fazer o caminhão para mim por dentro, tal, mas nunca dava tempo. Fiquei um tempo na minha casa, quando eu voltei o caminhão estava feito por dentro já. É isso aí. Vamos andar porque tem chão pela frente ainda, minha gente. Bora, tem muito chão ainda. Vamos ao volante e dar partida no bicho aqui. Pá. Ontem o guarda empiçou com isso aí, ó. Tá vendo aí? Reboque sem ABS. E ele fez uma multa. Fez e deu um prazo para arrumar agora. Esse posto aqui é posto 7 também, acho que é da Rede 7, aquele mesmo posto que tem lá em Araraquara, que tem em São Carlos. E é o mesmo posto que eu parei lá em Três Lagoas. Legal. É diferente o formato do posto 7 agora. Vou dar uma encostada lá no alto, que é onde eu não vou atrapalhar ninguém. Meu povo, chegamos aqui no posto. Eu vou lá procurar um rango. Deixa eu falar com vocês a respeito do fato de eu estar indo embora vazio. Segundo motivo, tô indo para Curitiba lá. Vou contar para vocês aí. Bom, pessoal, quem assistiu aquele penúltimo vídeo que eu fiz daquela viagem que eu estava indo para Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul, estava levando aquelas viaturas do exército, não lembrado? Quem assistiu deve se recordar de que eu, em um determinado momento, eu falei a respeito do tempo que eu estava fora de casa. Desde que eu peguei a prancha para trabalhar, desde que eu peguei ela lá em Curitiba, fui para Cascavel e carreguei aquelas máquinas lá para Sinop, eu não tinha ido para casa ainda. Depois daquela viagem ali que eu estava em Corumbá, eu reclamei, eu falei que precisava ir embora, e eles estavam pedindo para mim para subir para o Mato Grosso de novo, subir lá para Sinop, para aqueles lados. Eu falei, ó, desculpa, mas não vou não, cara. E eu falei naquele vídeo, né? Falei para vocês, falei, ó, que eu ia ter uma conversa com o meu patrão, eu precisava ir embora para Curitiba, para sentar e conversar com ele a respeito disso aí. Enfim, cheguei em Corumbá, descarreguei, eles queriam que eu fosse para Sinop, eu falei que não ia. Me arranjaram uma carga para Frutal. Então eu fui até Rio Brilhante, carreguei uma plantadeira para Frutal e descarreguei lá. A partir daquele vídeo ali de Corumbá eu já não filmei mais, não fiz mais filmagens, certo? Então o que aconteceu? Fiz uma viagem tranquila, fui até Frutal, descarreguei, de lá me mandaram para Sumaré e carreguei algumas máquinas para Araucária. Inclusive, quando cheguei em Curitiba, acabei ficando doente, mais uma vez. Fiquei com um resfriado forte, pegou essa parte aqui da cabeça, garganta aqui, fiquei mal. E eu tive uma conversa com ele falando que eu não queria mais ficar fora daquela quantidade de tempo e que para mim estava complicado. E a gente teria que se acertar em alguma coisa para sair e voltar com no máximo 20, 25 dias. Quando eu estava com a Rodo Caçamba, povo, era eu quem controlava o tempo que eu ficava fora. Pegava o caminhão, saía para viajar
eu encontrava minhas cargas, eu tinha meus contatos, eu sabia para onde eu ia, quando voltava, e eu me programava para ficar mais ou menos assim 15, 20, 25 dias, depende da época do ano, de como que estava ali o serviço, né? Porque às vezes você está bom de serviço, você fica mais tempo fora, você ganha mais também. E quando eu voltava para casa, eu me programava para ficar uma semana em casa. Enfim, quando eu passei para a prancha, isso aí acabou. Não era mais eu que corria atrás de carga, até não tenho experiência de achar carga para prancha. É o encarregado que ele colocou, um dos motoristas da firma, ele tirou ele da prancha e colocou como encarregado, e ele que arranjava a carga pra gente. E daí eu acabei perdendo o controle de retorno para casa. E como eu não sou um cara encrenqueiro, sou um cara pacífico, eu fui falando amém, amém, amém. E o tempo foi passando e eu ficando fora. Inclusive todos esses vídeos que eu gravei para vocês a respeito da prancha, essas viagens que eu fiz para Bahia, para Mato Grosso, por todos os lados aí, todos foram feitos nesse período que eu estava fora de casa. Até por isso a dificuldade de estar editando os vídeos e postando. Eu acabei tendo que comprar mais equipamento para poder facilitar essas gravações. Mas enfim, acabou que estava ficando muito tempo fora, e não só eu, outros motoristas também. E eu cheguei na empresa e bati um papo com ele. Falei, cara, desse jeito aí pra mim não vai dar não, vamos ter que acertar alguma coisa. Mas enfim, pessoal, o que aconteceu? Fiquei praticamente 10 dias em casa. 10 dias por quê? Uma semana em casa, e daí na semana seguinte ele pediu que eu fizesse algum serviço para ele lá em Curitiba, fazendo um puxa lá perto. Ele falou, agora você pode ficar mais perto de casa, serviço bucha. Puxava de Paranaguá, fazendo Rio Grande ali umas cargas horríveis, eu passava a madrugada acordado e não estava ganhando nada. Enfim, o serviço fracassou, eu voltei para casa de novo, mas já depois de ter conversado com ele. E eu estava esperando uma resposta para saber o que a gente ia fazer, se ia dar certo de eu sair e voltar. Aí ele me falou assim, é difícil, a prancha vai ser difícil de fazer isso aí, não vai dar para você ficar voltando, porque eu estou fechando os contratos aí com umas empresas e eles vão ter que atender eles e tal. Só que é o seguinte, esses contratos que ele fala que ia fechar, desde o começo de quando ele pegou as pranchas, ele já falou para mim que ia fechar. No entanto, a gente só estava puxando carga ruim, só carga bucha. As cargas aí que dava muito trabalho para carregar, para amarrar, para transportar, e não ganhava quase nada. Falando português, claro, eu estava trabalhando 4 vezes mais do que eu trabalhava com a Rodo Caçamba, mas ganhando menos do que eu ganhava. Ficou difícil para mim, ficou complicado. Enfim, aí eu cheguei, ele falou que não tinha jeito, e eu falei para ele, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que sair fora aí, para mim não vai dar mais não. Aí ele, não, mas poxa, vamos ver, agora que tá vindo bom aí, agora que né, o caldo gostoso vai chegar, você vai pular fora. Falei, desculpa, pra mim não vai dar não, eu não vou ficar esperando, porque a minha esposa está reclamando, meus filhos estão reclamando, eu tenho coisas que eu tenho que resolver em casa também, que estão sendo postergadas e não dá. Então eu não vou aguentar ficar mais esse tempo fora não. Daí ele falou, então se podia pelo menos ficar mais um período aí até eu arranjar um motorista. Falei, com certeza, sem problema nenhum. Então foi assim, eu decidi sair da empresa, decidi parar de trabalhar com a prancha, trabalhar com ele aqui. Fiquei mais um tempo agora aí, tem 2 semanas que eu saí de casa. Eu trabalhei lá em Curitiba fazendo umas viagens, uma semana. Depois no final de semana eu carreguei para Patos de Minas. Acho que eu tenho algumas imagens aí, eu estou colocando para vocês. Eu carreguei uma caldeira, uma velharia que foi me incomodando para a estrada. Descarreguei em Patos de Minas. E de Patos de Minas eles pediram que eu fosse até Sumaré, lá na Caterpillar, carregar uma escavadeira e uma Bobcat lá para Campo Grande, que foi essa viagem que eu fiz aí e descarreguei lá. Fiquei parado lá, aguardando alguma programação de alguma coisa que pudesse, né, se eu fosse subir para Mato Grosso, para algum lugar. Então o encarregado me mandou uma mensagem ontem falando, desce aí, nós já arranjamos outro motorista. Então é isso, gente. A novidade é essa aí. Eu estou saindo aqui da Jeremias, da J. Oliveira, e estou agora aí a deriva aí. Vamos ver o que eu vou fazer, não sei ainda. A minha intenção é de pegar o meu caminhão lá e dar uma ressuscitada nele. E talvez eu vá fazer isso. Estamos chegando no final do ano já. Talvez não compensa eu estar pegando um serviço de outra empresa para trabalhar aí mais um pouco, porque eu pretendia, né? Queria ficar mais até o final do ano aí, até a metade do ano que vem talvez, para juntar mais dinheiro. Mas daí o que aconteceu? Não deu certo. A mim não dá para ficar esse tempo fora de casa, não dá. Então é isso aí. Talvez eu vou voltar
a mexer com o meu caminhão ali, vou começar a fazer a reforma da carreta, tudo aquilo que eu já tinha prometido no começo do canal. E vou reativar lá o 103ão e começar a viajar com ele daí. E cumprir o meu propósito, que era ter um canal onde eu falava de como é ser dono de caminhão, como viajar com o próprio caminhão. E o canal vai continuar, não importa que eu estou saindo daqui, o canal vai continuar atualizando vocês. E eu espero que vocês possam estar me acompanhando sempre aí, certo? Porque vocês são o motivo pelo qual eu tenho esse canal e eu estou correndo atrás de produzir conteúdo e conteúdo interessante. Beleza? Isso aí, vamos lá. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a minha voz de vez em quando dá uma falhada, às vezes eu tenho um pigarro na hora que eu estou falando. Eu comecei a ficar assim depois daquele primeiro resfriado que eu peguei quando eu estava com a do caçamba azul, aquele FH azul. Eu fiquei doente lá em Baús, no interior do Mato Grosso do Sul. E, claro, demorou para me curar, mas eu me curei. Logo em seguida eu fiquei mais 2 vezes mal, assim, ruim. E eu andei pesquisando, eu descobri que possivelmente eu tenha pego uma das variantes do Covid aí, uma dessas variantes do Covid. E segundo eu li aí a respeito, é um Covid agora que ele chama Covid da rouquidão. Vocês podem pesquisar aí no Google aí, para não falar que eu estou mentindo. Chama Covid da rouquidão. E os relatos dos médicos dão conta de que os sintomas são esses. Depois que passa, depois que você se cura, você fica com esse problema. A voz dá uma falhada, às vezes dá um pigarro, às vezes a voz fica fina. Tô parecendo o Pablo Vittar. E ó, ficou bom pra caramba. Eu tô aqui em Santo Antônio da Platina, pessoal. Tô aqui no posto Acaron, que fica entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Cheguei aqui, era mais ou menos umas 6h30 da tarde. Parei para tomar um banho, jantei. Dei uma descansadinha ali na gabina. Agora são 9h30 da noite e eu vou voltar lá e vou pernoitar aqui. Amanhã bem cedinho eu tô saindo. Pretendo chegar lá em Curitiba pelo menos até o meio-dia, 1h da tarde. Eu pretendia ter chegado hoje ainda, né? Mas depois eu percebi que era muita loucura, não adiantava correria não. Certo? Então não saia daí que esse vídeo não termina aqui. Eu espero, né? Bom dia meu povo. Acabei de tomar um café aqui no posto Acaron. Agora vamos seguir viagem, vamos embora. Pneu furado aqui na prancha, gente. Deu pra o menino consertar pra mim ali. Aqui em ventania já. O que apertou agora aqui foi o frio. Mas tá frio aqui. Pavarel, deu BO aqui. Só 2 pneus. 2 pneus que tava furado ali. Os 2 parceiros, o de dentro e o de fora. O de dentro pegou um ferro ali. Cortou pela lateral assim, entrou por dentro. Vai ter que vulcanizar ele ali. Isso aí. Probleminha ali, gente. 2 pneus ali, agora vai atrasar. Eu já pedi para calibrar toda a carreta também. Vou entregar tudo calibradinho, tudo certinho. Vou passar lá no posto Sprayer e vou mandar engraxar a carreta também. O carreta do cavalo. Meu companheirinho. Chegou ao fim a nossa história. Foi muito bom enquanto durou. Um caminhãozinho. Muitas alegrias eu tive aqui. Tirar minhas coisas agora. Poxa vida, ó. O pessoal entrou com sapato aqui. Sujou tudo. Esse cheirinho, esse perfume daqui de dentro. Pena que vocês não podem sentir, gente. Mas eu sempre cuidei desse caminhãozinho.
Bem perfumadinho, bem limpinho. Deixa eu tirar minhas coisas. Tá ali meu travesseiro. Minhas cobertas estão aqui em cima. Tenho roupas ali. Eu vou dar uma olhada melhor aqui agora. Tudo que eu tenho que tirar. Agora tem que ser só no detalhe. Pra não esquecer de nada. Isso aí, gente. Eu já falo pra vocês o que vai acontecer aqui. Bom, pessoal, deixa eu explicar pra vocês então o que é que tá acontecendo. Enfim, estava vindo dessa viagem para entregar o caminhão, porque ele já falou que já arranjou o motorista. Cheguei aqui na sexta-feira, entreguei, deixei o caminhão no pátio. E hoje, 4 dias depois, ele me ligou perguntando se eu poderia prestar um serviço para ele. Que seria o quê? Fazer uma viagem com um dos caminhões da empresa, porque o motorista está com compromisso e ele precisa ficar aqui na cidade. Eu falei, tudo bem, posso fazer sim, não tem importância nenhuma. Então eu vou fazer uma viagem com esse caminhão, desse outro motorista aqui da empresa. No entanto, ele me chamou para uma conversa também. Ele falou para mim assim, precisamos conversar com você, entra aqui na sala que eu e minha esposa a gente tem que bater um papo com você antes de você sair. Enfim, ele chegou e me fez uma proposta, uma contraproposta. E pediu que eu pensasse. E eu falei para ele, tá bom. Eu vou fazer essa viagem, eu retorno, quando eu retornar eu te falo se sim ou se não. Então, tem novidade por aí, gente. Tem novidade. Talvez, eu não sei se eu vou aceitar essa proposta. E vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo, tá bom? Então, eu vou fazer essa viagem. Depois eu posso contar para vocês aí a respeito do que foi que nós conversamos. Mas agora eu vou arrancar minhas coisas daqui, vou tirar tudo. Vou jogar lá no meu carro, porque minha esposa está esperando ali. E jogar só algumas coisinhas dentro do outro caminhão lá, porque eu vou precisar de pouca coisa nessa viagem. Eu não quero levar muito trambolho, até porque todas as coisas do outro motorista estão dentro do caminhão ainda. Então, eu não vou levar muita coisa nisso aí. Certo? Deixa eu ir lá. Deixa eu arrancar minhas coisas do caminhão aqui. Galera, tá aqui o caminhão com que eu vou viajar agora. Esse é o caminhão do tio Ney. Tá numa pranchinha mais curtinha. Pranchinha de 2 eixos. O tio Ney, ele tá com um compromisso aí aqui na cidade. Ele tem um casamento pra ir. Ele vai precisar de uns dias de folga também, que ele já tá com as folgas vencidas aí. E daí, meu patrão pediu se eu podia fazer essa viagem pra ele. Ele foi carregar essa máquina aqui lá na Forza. E tem mais essa peça aqui. O que eu vou fazer? Eu tô indo pra Contagem e Mutum, no estado de Minas Gerais. Primeira entrega vai ser em Contagem, do lado de Belo Horizonte ali. E essa máquina aqui vai lá pra Mutum. Mutum fica ali perto de Caratinga, Manhuaçu, aqueles meios ali. Lá na Serra de Minas Gerais, lá pra cima. Certo, gente? Então é isso aí. Eu tô saindo daqui agora. Vou começar essa viaginha. E depois eu conto mais detalhes pra vocês aí. Que mais uma vez, gente, tem novidade aqui no canal. Tem novidade chegando. Então, você não pode perder aí o que vai acontecer. Como sempre, minha vida não tem monotonia. Beleza, gente? Isso aí. Bora lá trabalhar. Vamos viajar.